Olha, informações de bastidores estão chegando, principalmente para Malu Gaspar e para aquele jornalista da Globo, Lauro Jardim, né? Que naquela conversa vazada, escancarada do crime organizado, a impressão que você tem ali é que eles iam ceifar o cara, né? Falaram até, vamos simular um assalto, aquela coisa toda. A partir daí, a brincadeira ficou séria, porque o sistema percebeu que está lidando com uma rede de bandidos, um ligado no outro. O Vorcaro, ele comprou por centenas de milhões de reais a sua inocência. E ele, nesse momento, está numa cadeia, humilhado, uma penitenciária de segurança máxima, ele está lutando de todas as formas para não ficar lá, e o negócio está tão feio para ele que bateu um desespero porque as notícias que estão chegando, da mesma maneira que vazaram notícias do celular dele, estão vazando informações de dentro da penitenciária que ele está, nos bastidores, que ele está apavorado. Inclusive, o próprio Eduardo Girão, né, esse que está na tua tela, ele é um dos responsáveis pelo desespero do Daniel Vorcaro, que está dando piti na cadeia e gritando lá, né, chorando na cela, que ele pagou o Alexandre de Moraes e agora ele quer resultado, meu amigo. Ele não pediu favor para o Alexandre de Moraes. Não é que ele ainda vai pagar para corromper o sistema. Ele já pagou essa cambada de vigaristas, né? Ele pagou. E ele pagou mais gente. E pode ser que alguém tenha caído no radar da Polícia Federal e fortalecido os senadores da República, porque o modus operandi do Davi Alcolumbre, em meio a isso tudo, né, tá muito estranho. A blindagem do Daniel Vorcaro precisa cair, porque o Daniel Vorcaro tem o sistema na mão. Nomes poderosos da República estão aos cuidados da Polícia Federal. Só que existe uma muralha que precisa ser derrubada e ela não é a mais forte. Ela não é mais forte do que o Alexandre de Moraes. Essa muralha chama-se presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que precisa cair. O Davi Alcolumbre precisa ser investigado. E quem entendeu isso e acaba de entrar com um pedido de afastamento imediato do Davi Alcolumbre no Conselho de Ética da Câmara do Senado Federal, o nosso querido Eduardo Girão. Porque eu repito para você, informações estão chegando nos senadores de que o desespero do Daniel Vorcaro é que o Alexandre de Moraes não está fazendo nada por ele. A Viviane Barque de Moraes, que recebeu, né, que pelo menos assinou um contrato de 129 milhões de reais com ele, até agora não foi visitar ele na cadeia. Ué, ela não é advogada dele? Ela não é advogada do sistema, né? Então, até agora ela não foi visitá-lo. O Davi Alcolumbre, que cegamente, quando a justiça precisa ser feita no Senado Federal, ele como presidente, ele blinda e protege o sistema. Também está levantando suspeita. O Davi Alcolumbre precisa ser investigado, gente, pela Polícia Federal. Ele precisa ser investigado pelo Conselho de Ética da Câmara do Senado Federal. E algo muito errado está acontecendo, como o nosso querido Eduardo Girão coloca nessa informação. Ouça aí. Segunda-feira, 9 de março, onde é que eu tô aqui, ó? Já estamos na porta da presidência do Senado, onde daqui a pouco nós teremos aqui um dia histórico, né? Nesse púlpito, nós vamos fazer uma coletiva para anunciar pela primeira vez nessa legislatura um pedido de afastamento, né? Uma representação do Partido Novo ao Conselho de Ética, porque Davi Alcolumbre não tem condição de continuar, né? Uma omissão institucional gritante, né? Abuso de poder da sua prerrogativa de presidente do Senado,
engavetamento de pedidos de impeachment sucessivo, sigilo do careca do INSS, também a CPI, o CPMI, que não se manifesta, o tempo passando, o Brasil escandalizado com o que está acontecendo em relação a essa teia de corrupção do Daniel Vorcaro, e o presidente não se move. E ele, no nosso modo de entender, inclusive por ter indicado o presidente da Amprev, que colocou 400 milhões nesse banquinho aí, fajuto do Daniel Vorcaro, ele não pode estar à frente. Nós vamos entrar, daqui a pouco o governador está chegando, também formalizaremos um pedido de impeachment, o governador Romeu Zema aqui, deputado Marcel Van Hatten, a bancada do Novo inteira, né? Também o Deltan Dallagnol estará conosco, o Jeffrey Chiquini, também Adriana Ventura, Gilson Marques, Ricardo Salles. Basta, já deu. É hora de união do povo brasileiro, junto aos seus representantes, porque o momento é agora da grande virada. Agora vai, presta atenção nisso. E aí, pessoal? Eu acredito que agora vai também, né? Esse daí é o Eduardo Girão. E aí, gente, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Tô olhando aqui porque minhas gatinhas estão aqui a 1.000.000 por hora aqui na minha mesa. O que aconteceu, né, pessoal? Aqui, vê se eu aguento. O que aconteceu? A coletiva de imprensa foi dada, né? E essa informação chegou, obviamente, nos advogados, tá? Nos advogados do Daniel Vorcaro, que está acompanhando o sistema ruindo, né? Por quê? É um efeito dominó. O Davi Alcolumbre, não é só o Davi Alcolumbre, não. O Hugo Mota também precisa ser afastado da Câmara Federal. Essa mesma atitude precisa acontecer na Câmara Federal. Eu havia falado isso aqui alguns vídeos atrás. Logicamente, isso não está acontecendo porque eu falei. Mas é um pensamento lógico, né? É a engenharia reversa. Você vê, os caras estão batendo forte nos grandões lá em cima, né? Batendo nos ministros. A apresentação de pedido de impeachment embasados, né? Em abuso de poder, em crime, em prevaricação, em suspeita de corrupção, tem que ser investigado, na verdade, tem que ser processado no Senado Federal. Aí, quando chega na casa do povo, né, assinatura popular de milhões de pessoas para eles não valem nada, né? Eles anulam a prerrogativa de que o poder é do povo e emana do povo. A assinatura da maioria de senadores e deputados não vale nada. Prerrogativa também de que a Constituição diz que a Câmara Federal e o Senado Federal têm poder de fiscalização e de resolver problema de funcionário público. Também os dois bonitão lá nunca deixam. Então, chega, né? Basta. A pergunta é, quanto é que Davi Alcolumbre está recebendo, né? O Davi Alcolumbre, por acaso, ele é um dos contratados do Daniel Vorcaro? Até agora, aparentemente, não apareceu nada. Mas que eles já participaram de jantares junto, de festas junto, parece que isso daí já aconteceu, né? Tá todo mundo investigando. Então, assim, qual que é o motivo? O camarada tem alguma lesão, assim, na cabeça, algum deficiente ali de cognição intelectual, né? O cara pega, em vez de pegar um avião para voltar para a base, para a cidade dele para fazer política, ele pega um foguete, vai para Marte, não sabe o que está acontecendo no Brasil, ou o óbvio, né? Tem que investigar se ele não recebeu um cachezinho aí, porque não é possível, né? Olha o que o Girão fala aqui, presta atenção. Aqui já é a coletiva. Agradecer à imprensa pela cobertura, agradecer ao time do Partido Novo, um partido que fez 10 anos recentemente e que está firme, forte e coerente como nunca. Não poderíamos, deputado Marcel Van Hatten, nos omitir num momento como esse, deputado Adriano.
Eu tenho muita honra de caminhar ao lado do governador Romeu Zema, primeiro governador na história do Brasil, que dá entrada hoje no pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso o ministro Alexandre de Moraes. Nós temos daqui a pouco o deputado Marcel Van Hatten, figura expoente do Partido Novo há muito tempo, que vai falar de uma notícia crime à PGR também. É um pacote de ética que a gente está trazendo aqui, deputado Luiz Lima. E eu conversei muito com o presidente do partido, Eduardo Ribeiro, com a bancada federal. Nós estamos entrando pela primeira vez nessa legislatura com uma representação no Conselho de Ética do Senado. Tenés plata ahorrada en la cuenta, no mucha, pero algo hay, y ahí está, quieta, sin hacer nada, porque vos no sabés qué hacer con ella. Para afastamento imediato do presidente Davi Alcolumbre. Infelizmente, todo esse caos que a gente está vivendo institucional, essa insegurança jurídica, é decorrente da omissão da presidência do Senado, que tem a solução facinha desde 2019. Se acumula na mesa do presidente Davi Alcolumbre, depois do Pacheco e agora do Davi Alcolumbre, que é o campeão de engavetamentos de pedido de impeachment, dezenas de pedidos com documentação robusta. Nada foi feito. Está aí o resultado. O Senado, só ele pode cumprir esse dever perante a Constituição. Não fez. Nós estamos vendo aí alguns ministros do Supremo se sentindo totalmente intocáveis, como colocou aqui o governador. E dizer o seguinte, que esse nosso pedido, essa nossa representação no Conselho de Ética, que estamos dando entrada agora, Partido Novo, é baseado em duas premissas. Primeira, omissão institucional. Segunda, abuso de poder das prerrogativas do presidente do Senado Federal. Nós estamos vendo, não são apenas engavetamentos sucessivos de pedidos de impeachment. Nós estamos vendo CPIs e CPMIs urgentes, como, por exemplo, do caso escandaloso do Banco Master, maior fraude do sistema financeiro do Brasil, que há 3 meses, está na mesa do presidente um pedido que hoje tem 51 senadores dos 81 assinando. Esse requerimento é nosso, começou no nosso gabinete e tem ampla adesão dos colegas senadores e o presidente não abre. O deputado Carlos Jordi, do PL, conseguiu recorde de assinaturas de deputados e senadores. E o presidente também não delibera. Fica uma dúvida para mim, que estou aqui com as notícias que vocês, de forma muito competente, têm trazido, do porquê dessa omissão. A gente vê, por exemplo, que um indicado do presidente Davi Alcolumbre, da Amprev, do Fundo de Pensão, recebeu vários alertas para não colocar 400 milhões de reais em letras mortas do Banco Master. E mesmo assim colocou. O irmão do presidente Davi Alcolumbre foi conselheiro até 2025 do fundo, exatamente do Conselho Estadual Previdenciário. E depois assumiu o Conselho Fiscal da Amprev. Nós estamos vendo políticos sendo citados, poderosos de plantão. Então a gente não pode se omitir. Estamos entrando no Conselho de Ética e esperamos que seja feita a prorrogação da CPMI do INSS também, além da abertura imediata
da CPI ou CPMI do Banco Master. Inclusive, estamos acionando hoje o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente não se move, o mandado de segurança. Nós temos precedentes na CPI da pandemia da Covid, senadores acionaram o STF, que abriu uma CPI. E agora, o STF, eu acredito que não vai ter 2 pesos e 2 medidas e vai abrir uma CPMI com pedido de deputados e senadores. Mas a prorrogação da CPMI do INSS, por que não foi prorrogada ainda? Se nós temos aí um roubo escancarado de pensionistas, aposentados, viúvas, órfãos no Brasil. Ou seja, pessoal, nós estamos cercados, né? O Brasil está cercado, por isso que o Vorcaro está desesperado na cadeia, tá gritando, eu não quero nem saber, eu paguei. E eu acredito que ele não pagou só o Alexandre de Moraes não, tá? Você viu o que o Girão falou aí? Cada hora é uma informação, né? Eu não sabia disso, que o irmão do Davi Alcolumbre, por exemplo, foi uma das pessoas que trabalhavam no conselho, né? Da questão da Previdência, quer dizer, sempre ligado ao alto escalão que comanda o dinheiro público. Então, assim, ele tem que ser afastado. Davi Alcolumbre ele já não é mais um presidente comum, ele é um presidente suspeito. A atitude do Davi Alcolumbre é suspeita nessa força que ele faz para segurar o avanço de investigações contra criminosos bandidos. A ação dele também passa a ser suspeita e ele precisaria ser, com certeza, ser colocado como suspeito em toda esta situação, tá? É muito importante que você dê o seu like, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho das notificações, comenta e compartilha. E vamos juntos aqui porque o Brasil, de fato, não pode parar.